Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E certamente você conhece aquela expressão que diz: ele cavou a sua própria sepultura. Ou se a gente quiser usar um gerúndio, podemos dizer: ele está cavando a sua própria sepultura. Essas expressões, elas se adequam especificamente nesse momento à figura do presidente da República e de pessoas que estão no seu entorno. Como a gente tem falado aqui durante muitos meses, analisando a questão política e a questão jurídica, nós afirmamos aqui várias vezes que o presidente da República vai terminar preso. E muitas das pessoas que estão próximas dele também vão ter o mesmo destino. Eu vou falar do que está acontecendo, várias situações novas nesse momento, mas antes de mais nada, se você está chegando aqui no nosso portal agora e está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva também, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha porque isso amplia ainda mais o alcance dos nossos vídeos e mande seus comentários para cá porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, antes de entrarmos especificamente no tema, ontem eu comentei com vocês que eu dei entrevista para a televisão alemã, a Deutsche Welle, e hoje eu já recebi link que mostra que a matéria onde eu dei uma entrevista ontem já está circulando por outras redes de TV alemã ligadas ao grupo da Deutsche. E hoje eu vou compartilhar com vocês, vou colocar na descrição do link, uma matéria muito interessante, uma matéria séria da TV alemã, que não tem o contorno nem o perfil das emissoras da imprensa brasileira. Eles abordaram a questão envolvendo a pandemia e o comportamento do presidente da República, a questão política, a questão social que está acontecendo no nosso país, com muita seriedade, coisa que os grandes veículos de comunicação do Brasil nunca fizeram. Basta vocês verem como é que eles trataram a situação do que está acontecendo aqui no nosso país. Bom, a matéria está em alemão, mas quando você acessa aqui o Google tem ferramentas que podem fazer a tradução. E mesmo que você não entenda alemão e nem faça uso aqui da tradução, você no texto, na sequência de imagens que vão sendo exibidas aqui, até aparecer a entrevista, o trecho que eles fizeram comigo, você consegue compreender exatamente qual é a abordagem que eles fizeram da questão toda envolvendo a pandemia aqui no Brasil. Eu vou colocar o áudio aqui só de um trecho, gente, que não dá para mostrar o vídeo aqui, mas vamos colocar aqui só para vocês verem. Evidentemente tem alemão só para vocês sentirem o tom da matéria. Vamos lá. Halten Experten für unwahrscheinlich. Esses deputados, Die Mehrheit der Abgeordneten steht weiterhin hinter Bolsonaro und blockiert ein Amtsenthebungsverfahren. O presidente não sofra processo de impeachment. Der politische Schaden ist dennoch groß. Deu para ver que a minha voz foi colocada ali num pano de fundo, e a voz da jornalista explicando em alemão ficou em primeiro plano. Então tá aí dado o recado, eu vou colocar o link assim que sair nas outras emissoras ou na emissora principal, mas está circulando para vocês verem como é que é bacana a gente acreditar em projetos, acreditar que a gente pode fazer alguma coisa. Eu, quando vim aqui para o YouTube, o ambiente era completamente diferente, era uma situação inóspita. As redes bolsonaristas estavam fazendo o que elas queriam. O presidente da República estava dizendo o que ele queria. A balbúrdia envolvendo saúde pública, envolvendo a nossa economia, princípios republicanos, era geral. A insanidade que a gente via por todos os lados era gigantesca. E hoje, qual é o cenário? O cenário é muito diferente. Muitas dessas pessoas já caíram em desgraça, algumas estão presas por conta dos crimes que cometeram e hoje mais uma carta está caindo. Eu me refiro aqui a uma solicitação que o ministro Alexandre de Moraes fez em relação ao blogueiro / jornalista, entre aspas, Alan dos Santos. Diz a matéria agora, Alexandre de Moraes ordena a prisão de Alan dos Santos e aciona o Ministério da Justiça para extradição. Gente, influenciador bolsonarista se mudou para os Estados Unidos após entrar na mira da Polícia Federal. Se o Alan dos Santos não tiver uma nacionalidade norte-americana, ele vai ter que ser extraditado para o Brasil. Não tem como ele escapar, não tem como ele ficar foragido nos Estados Unidos. E mais, o governo que lá está hoje não é um governo amistoso a figuras que ajudaram a conspirar contra o processo eleitoral norte-americano. Isso foi denunciado, inclusive para as autoridades norte-americanas, eu não tenho a menor dúvida de que tinha um brasileiro se miscuindo em situações de segurança nacional, inseguranças envolvendo o processo eleitoral norte-americano, replicando o mundo afora uma série de mentiras. Bem,
Essa figura já está durando muito tempo fora do Brasil. É uma figura que, toda vez que sofre alguma sanção pelas redes sociais, ele consegue fazer uma atividade criminosa para conseguir ficar no ar, para driblar todo tipo de sanção que é imposta a esse tipo de personagem, mas agora está no fim da linha, porque é um ministro do Supremo Tribunal Federal que está requerendo a extradição, e o governo americano certamente vai embalar essa criatura para cá, não sei se será algemado, mas ele será bem recebido aqui no nosso país assim que for localizado. Outros ainda não foram, ninguém tem notícias ainda do valente, do destemido Zé do Trovão, que seria agora muito bem-vindo entre os seus pares, os caminhoneiros, que estão preparando agora mais uma paralisação para o próximo dia 1º de novembro. Então vamos aguardar aí, porque essas pessoas, gente, eles não só cometeram atos que a gente pode classificar como fake news, eles mataram pessoas. Quando a gente vê o depoimento, viu, na CPI, a gente viu a cara da catástrofe que foi feita contra o povo brasileiro, a gente tem que entender que existem responsáveis de carne e osso que fizeram isso. Eu comentei ontem com vocês, o presidente nosso, o tempo todo, ele fala que foi contra a política do fique em casa. Gente, se vocês vissem, se vocês recuperarem na internet matérias que colocam enfermeiros com plaquinhas dizendo fique em casa, médicos, equipes, gente super assoberbada, gente estressada, gente que morreu tentando salvar outras pessoas, enfim, essas pessoas com juízo e com responsabilidade pediam para que a gente não se contaminasse, que a gente não circulasse à toa, para a gente ficar em casa, enquanto o presidente da República jogava contra essas pessoas. É por isso que ele nunca foi a um hospital, é por isso que ele se agarrou nessas teorias malucas e não teve nunca a coragem de enfrentar o problema de frente. Muito pelo contrário. Então, é outro que cavou a sua sepultura e está muito próximo de entrar pelo cano. O Bolsonaro está dando discursos absolutamente de uma pessoa desesperada. Hoje ele foi para o Nordeste para inaugurar trecho de obra. Gente, esse governo está inaugurando coisas absolutamente estapafúrdias. É como se você fosse fazer uma estrada aqui no Brasil e a cada quilômetro o prefeito fosse lá, o presidente fosse lá para inaugurar um quilômetro novo. Então a modalidade, ele não sabe o que ele está fazendo nesses lugares, mas ele sabe que ele leva uma trupe que mete a mão no bolso do povo brasileiro para pegar algumas migalhas, né? Porque dentro do orçamento todos são migalhas, mas para eles são pequenas fortunas. O ministro Queiroga da Saúde estava lá nessa inauguração de trecho de obra. Estava lá o Fernando Bezerra, o homem que mais recebe dinheiro do orçamento paralelo para ficar defendendo o Bolsonaro no Senado Federal. Estava o ministro do Turismo, o Gilson, sanfoneiro macabro. E estava o general Ramos. Isso é só para a gente fazer aqui um pano de fundo, né? Tinha mais gente lá, porque esse pessoal gosta muito de mamar numa teta. Assim no português, claro, né? Às vezes eu tenho que sair muito do mundo jurídico para colocar aqui o português como as coisas são aqui no nosso país. E o Bolsonaro, no discurso dele, em um dado momento, ele fala uma série de misticismos, né? Ele está falando muito em morte ultimamente. Que a gente não leva nada dessa vida, enfim, está falando coisa assim muito... Sempre tocando em algum aspecto religioso, sem conhecer absolutamente nada de religião, enfim, algumas frases prontas, mas no meio de uma situação ou outra ele falou coisas do tipo, os R$400 serão garantidos sem furar teto. Como é que isso poderia acontecer? Ninguém sabe. As bolsas hoje despencaram, o dólar foi na estratosfera, o Brasil fica mais pobre a cada declaração de Guedes e Bolsonaro, mas o Guedes não está muito triste não, porque a grana que ele tem em paraísos fiscais, a gente só sabe de um, rendem a cada vez que ele faz uma declaração desastrosa e a nossa moeda vai para o solo. Tem um detalhe também, né? O real não está perdendo força somente em relação ao dólar e ao euro, não. Está perdendo força em relação a todas as moedas do mundo. Em relação ao peso argentino, hoje nós perdemos mais de 2%, assim como perdemos mais de 2% em relação ao dólar, com o governo Guedes, Bolsonaro, detonando reservas do povo brasileiro como a gente nunca viu na história do nosso país. Daqui a pouco não vai ter de onde tirar mais nada, e aí ninguém segura mais esse dólar. Mas até lá o Guedes já não deve estar mais como ministro, ele vai estar com o dinheiro cada vez mais multiplicado nas suas contas, rindo de todos os trouxas que acreditaram que ele era uma pessoa competente, era uma pessoa capaz, que ele não era um estelionatário econômico
que estava ali a serviço de pequenos grupos que estavam cada vez mais abocanhando as riquezas do povo brasileiro. Então, no meio dessa esteira toda, o Bolsonaro, além disso, disse que, sem dizer de onde tirará os recursos, Bolsonaro promete ajuda a 750 mil caminhoneiros autônomos para compensar o aumento do diesel. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma bolsa diesel? Também não está dizendo onde. O Bolsonaro, como ele não tem noção do que é ser um governante, ele está simplesmente expondo seus desejos e está falando, olha, se virem aí, eu não quero saber, eu quero que resolva o problema. Então, é muito típico de uma pessoa que é absolutamente incapaz de entender o papel que ele está fazendo ali. E com relação aos R$400 do Bolsa Família, é óbvio que todos nós queremos que as pessoas que estejam numa situação de muita pobreza, pobreza extrema, elas tenham um programa assistencial que as faça ter a possibilidade de sobreviver, mas que aponte caminhos para elas saírem dessa situação. Até quando a gente vai ficar discutindo bolsas famílias aqui no nosso país? Quando é que nós teremos um processo de transformação, de emancipação desses milhões de brasileiros que são sub-brasileiros? Pessoas que não têm direito a absolutamente nada. São pessoas que são jogadas a uma espécie de mendicância social. São pessoas que estão apartadas da sociedade brasileira. E elas não são invisíveis, não. Elas só são invisíveis na cabeça doente do ministro da Economia. Elas são pessoas de carne e osso, que estão aí sendo cada vez mais escanteadas, comendo lixo, revirando lixos em caminhões, para poderem ter o que comer no final do dia. Pois bem, adianta dar uma bolsa mais justa, uma bolsa que ajude, em tese, essas pessoas num processo inflacionário tão agudo como a gente está vivenciando? Cada vez que o dólar subir, mais o que essas pessoas puderem receber no futuro não valerá mais a pena, não terá nenhum efeito, porque aumenta o dólar, aumenta o combustível, aumentam os preços nos supermercados, aumentam os preços de tudo que a gente consome, aumenta o preço do gás, aumenta o preço da energia elétrica, então dá-se com uma mão e retira-se com a outra. O que nós estamos vendo no nosso país é um país absolutamente desgovernado, cujo governo na área econômica só se presta a dar dinheiro para quem já tem muito dinheiro. É por isso que Bolsonaro ainda não caiu. Por mais genocida que ele seja, por mais assassino que ele seja, por mais maluquices que ele faça, isso está provado. Os grandes veículos de comunicação dão cobertura porque poderiam fazer como uma emissora alemã, mostrar os fatos como os fatos são, não precisa inventar nada, é só mostrar, levar informação para o cidadão brasileiro, ou para o cidadão, que o Bolsonaro já teria sofrido um processo de impeachment. E isso, infelizmente, não aconteceu porque a banca, quem está ganhando dinheiro, mesmo com tudo que está acontecendo, ele se protege. O povo brasileiro não se protege. Mas ainda bem que nós temos esse tipo de espaço aqui, que a gente pode falar, que a gente pode cada vez mais chegar longe, como nós estamos chegando. Cada vez que há uma frase minha aqui, uma reflexão que eu tenho com vocês aqui no nosso portal, chega uma pessoa em local distante, chega para um veículo de comunicação sério, a gente está avançando contra essas forças do atraso toda que fizeram essa tragédia toda do nosso país e que ainda estão no poder. Mas a gente vai dar um fim nisso aí, no mínimo até 2022. Muita coisa vai ser debatida, muita coisa vai ser exposta para a gente nunca mais se ver às voltas com esse tipo de criatura que está no poder aqui no nosso país. Gente, mais uma vez, muito obrigado, um abraço muito grande a todos vocês que estão divulgando nosso portal e vamos seguir em frente. Até o próximo encontro. Tchau.